Olá, amigos e amigas, vascaínos e vascaínas. De vez em quando nos deparamos com pesquisas sobre tamanhos de torcida, né? Essas pesquisas nunca são bem recebidas pela torcida do Vasco e com razão, até porque são pesquisas que ignoram um pressuposto fundamental: definir o que é torcida, o que é torcedor. Existem várias definições sobre a origem etimológica da palavra torcedor. A definição que eu prefiro é aquela que diz que torcedor é aquela, dando crédito para o professor Ari Ribold. Ele escreveu um livro sobre expressões no futebol. Ele diz que a palavra torcedor vem do latim torquere, quer dizer distorcer, desvirtuar. É aquele famoso pênalti claro do meio do campo. Ou seja, a falta foi no meio de campo, mas sua paixão, seu afã de torcedor leva você a distorcer, a torcer a realidade em favor daquilo pela qual você é apaixonado, pelo qual você tem simpatia, pela agremiação, pelo time. Então, isso é torcedor, qualquer que seja. Essa é a definição que eu considero mais factível. Mas qualquer que seja a definição da palavra torcedor que você escolha, todas coincidem no seguinte: torcedor é aquele que acompanha, é aquele que tem envolvimento direto, ou seja, acompanha os resultados, se preocupa com o desempenho do atleta ou da agremiação pela qual ele torce. Então, as duas primeiras obrigatórias perguntas de qualquer pesquisa para ser levada em consideração seriam: o senhor ou a senhora gosta de futebol? Respondeu sim essa primeira pergunta, veio a segunda: o senhor ou a senhora acompanha algum time de futebol? Só aí, respondendo-se afirmativamente a essas duas perguntas, é que se passaria a terceira: qual o seu time de futebol? Porque se a pessoa responde negativamente a primeira pergunta, não gosto de futebol, então pronto, não é torcedor. Se a pessoa responde afirmativamente a primeira pergunta, gosta de futebol, mas não acompanha nenhum clube, ela gosta de futebol, mas não é torcedora de nenhum clube. Ela gosta de futebol da seleção brasileira, da Copa do Mundo, ela acompanha, essa pessoa acompanha. Agora, não é torcedora, não acompanha nenhum clube. Porque a maioria das pesquisas, ou quase sua totalidade, resume o seguinte: não faz nenhuma das perguntas e vai direto na questão: qual é o seu time de futebol? E aí a pessoa responde, é influenciada pelo que é mais midiático. E aí qualquer um de vocês que está assistindo esse vídeo pode ligar qualquer canal de TV aberta ou fechada, procurar um programa de debates esportivos e vai verificar que, às vezes, 80% desses programas, em regra, são dedicados a apenas dois clubes, independentemente da situação desses clubes nas competições que disputam. Podem estar mal, podem estar bem. De 60% a 80% do tempo dos programas são sempre dedicados a dois clubes. E aí a pessoa responde, influenciada pela mídia, ela não acompanha, não é torcedora, responde, mas isso conta na pesquisa. O Vasco, ontem, no dia 22 de fevereiro de 2023, a gente estava no debate do programa Pega na Geral Debates Vascaínos, e eu falando do jogo que o Vasco vai disputar hoje contra o Trem do Amapá, eu falei que, além das vantagens que o Vasco tem, teria mais uma, que eu falei o seguinte: olha, é capaz de nem o presidente do Trem do Amapá ser torcedor do Trem do Amapá, pode ser que ele seja Vasco. Além de tudo, tem isso, eu falei. Eu falei isso pela grandeza, já conhecer a grandeza do Vasco. Não que eu tinha alguma informação, mas hoje o Globo Esporte publica uma reportagem dizendo que o Trem do Amapá está dividido pelo amor ao Vasco, já que no Trem do Amapá, diretores, técnico, jogadores são torcedores do Vasco. É claro que, como os torcedores do Vasco são, em geral, pessoas honestas, a única parcela desonesta da torcida do Vasco, felizmente, está na diretoria do Vasco, para o nosso azar. Mas, em geral, são pessoas honestas. Isso não significa nenhum tipo de facilidade no jogo de hoje. Os torcedores vascaínos que estão na equipe do Trem do Amapá, com certeza, irão empenhar todos os seus esforços para honrar a camisa do Amapá, que lhes deu a oportunidade de disputar essa competição pelo Trem do Amapá, e que pode lhes dar até uma grande visibilidade caso eles avancem na competição. Então, não teremos nenhuma facilidade no jogo de hoje. Agora, que isso é apenas um exemplo do que significa o Vasco
no futebol brasileiro, e é uma singularidade do Vasco. Pouquíssimos clubes têm essa dimensão. O Vasco, eu não tenho dúvidas de dizer, meus amigos, e isso talvez falte de compreensão para a torcida do Vasco, que acha que o Vasco não tem forças próprias para se levantar, depende de ajudas externas. O Vasco é um dos fatores de unidade nacional, e isso não é viagem da minha parte. O Darcy Ribeiro, naquele livro famoso dele, A Formação do Povo Brasileiro, ele diz que o povo brasileiro tem peculiaridades regionais, mas que tem alguns fatores de unidade nacional que são tão fortes que reforçam a identidade brasileira das pessoas. Então, a pessoa tem as peculiaridades regionais, mas existem fatores de unidade que em toda a nação estão presentes, que reforçam a sua visão de brasileiro, a sua identificação como brasileiro. Ora, o Vasco da Gama, nesse momento, por exemplo, tão polarizado politicamente, o Vasco da Gama vai jogar numa região do Brasil, digamos que tenha votado 70% no ex-presidente Bolsonaro. E o Vasco vai chegar lá, vai ser recebido por uma multidão de entusiastas vascaínos ligados à sua tradição e à sua história. Aí o Vasco sai de lá, vai para outra região do país que votou 70% no presidente Lula e também igualmente será recepcionado por uma multidão ligada à sua história, às suas cores, à sua simbologia. O Vasco tem essa grandeza, tem essa simbologia que às vezes nem os vascaínos se dão conta e que nenhum ou quase nenhum outro clube tem. Então, como o Trem do Amapá nos mostra, qualquer pesquisa séria de torcida no Brasil, se o Vasco não tiver, no mínimo, por conta dessa fase que a gente está vivendo agora, de poucas conquistas, se o Vasco, no mínimo, não tiver entre as 3 maiores torcidas, pode crer, é uma pesquisa fajuta. Um abraço a todos, saudações vascaínas.